Olá, bem-vindos à nossa aula de grego clássico. Na aula de hoje, aula 24, nós vamos falar sobre as partículas. São aquelas palavras que ficam no meio ou no início do texto. Normalmente eu falo e não precisa traduzir, então ali é só para encher linguiça. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você quiser me ajudar, puder me ajudar, na descrição do vídeo tem as formas que você pode fazer isso. Então, essas partículas, como eu falei, são aquelas palavras que estão ali no texto que a gente pode traduzir, e às vezes a tradução, traduzir essas palavras não fica tão bom, a gente simplesmente ignora quando dá. E elas são divididas em categorias. Então, primeiro tipo são as prepositivas, e essas partículas prepositivas são aquelas que aparecem no início da oração, né? Pode ser no início da frase inteira ou da oração, daquele pedaço da oração que elas pertencem. Tem três que são as principais, que são ara, ara, né? A gente já viu em textos dessa partícula, e é uma partícula que introduz uma pergunta. Então, como eu falei, quando a gente for traduzir o texto e tiver essa palavra ara, a gente pode escolher traduzir ela, e a gente traduz em português uma palavra em português que introduz uma pergunta, como será que, né, é uma saída, será que, não sei o que, não sei o que lá, ou a gente simplesmente ignora essa palavra e na maioria das vezes não faz diferença nenhuma na tradução. Então, por exemplo, aratus anthropos horas, você vê, tu vês os homens? Pergunta, né? Interrogação. Então eu posso traduzir assim, direto. Você vê os homens? Você está vendo os homens? Ou eu posso traduzir usando ara, né? Traduzindo ara. Será que você vê os homens? Será que você está vendo os homens? Outra partícula bastante comum. Alá. Alá, uma partícula de contraste, né? Mais, porém. Tá? Normalmente ela tem que ser traduzida. Na maioria das vezes a gente tem que traduzir ela para dar esse sentido de contraste na oração. Ela está ali dando essa ideia de adversidade, né? Mais, porém, contudo. E a outra palavra também que aparece bastante, cai. Cai, que já dá uma ideia de adição. E também, né? A gente também pode traduzir como também. E normalmente a gente traduz a palavra cai. A gente não deixa ela sem traduzir para justamente dar essa ideia de adição no texto. A gente também tem a categoria de pospositivas, que são as partículas. Elas geralmente vêm em segundo lugar na oração, né? Segunda palavra da oração. Geralmente, às vezes também pode vir na frente, também pode vir como a primeira palavra. Então, por exemplo, nós temos uma bem famosa, a gente já viu várias vezes, gar. Gar. A gente às vezes traduz como pois, né? E ela aparece demais. Então, ficar traduzindo ela o tempo todo deixa o texto cansativo. Então, a gente pode, na maioria das vezes, ignorar a existência dessa palavra, gar. A gente tem a palavra ge, também uma partícula, e ele dá uma certa ênfase. A gente já viu ge junto da palavra ego, aí vira uma outra palavra, egoge, que é eu de fato, eu pelo menos, eu ao menos, né? Dá essa ideia de ênfase na palavra ego, e quando ela está na frase, ela está ali para dar esse ênfase. Normalmente a gente traduz pela expressão de fato, né? Que é uma expressão que dá ênfase. A gente tem a palavra de. A palavra de também dá essa ideia de adição, que nem o cai, e muitas vezes a gente também pode ignorar essa palavra de. Tá? A gente tem a palavra man, que a gente já viu que essa palavra man, ela participa junto com a palavra de uma construção que tem uma ideia de simultaneidade. Enquanto uma coisa acontece, outra coisa acontece. Então, man, alguma coisa acontece, outra coisa acontece. A gente tem a palavra que a gente traduz como portanto, essa ideia de
de conclusão, né? A gente quase sempre traduz mesmo a palavra uno. E também a palavra té. A palavra té, ela normalmente aparece acompanhada de uma outra palavra para formar também uma estrutura dentro da língua. A gente já viu té com cai para iniciar uma enumeração. A gente pode traduzir como tanto alguma coisa como outra. Então, té alguma coisa, cai alguma coisa. A gente também pode iniciar uma enumeração. Por exemplo, eu fui na feira e comprei banana, maçã, limão e pera. Então, eu fui na feira e comprei té, banana, cai maçã, cai limão, cai pera. Então, a gente inicia a enumeração com té e as outras partes da enumeração a gente vai colocando cai. Dessas que eu coloquei aqui, nós temos a gué e a té, que constituem uma categoria especial que a gente chama de enclíticas. Eu já até comentei algumas vezes. As palavras enclíticas, em grego, são aquelas palavras que a sua acentuação se apoia na acentuação da palavra que vem antes. Às vezes pode ser que vem depois, mas normalmente é que vem antes. Tá? Então, gué e té são exemplos, tanto que você pode reparar, e nem gué, nem té tem acento. Eles não têm um acento próprio, eles se apoiam no acento que vem na palavra anterior. Isso faz alguma diferença na hora da tradução? Nenhuma. Tá? A diferença maior está na hora da pronúncia, mas como a gente não está aprendendo o grego clássico para comunicação, isso não é tão importante para a gente. Tá? Na tradução, a gente continua traduzindo do mesmo jeito. Tem palavras famosas em grego que são enclíticas, como o verbo eimi, por exemplo, que é o verbo ser, estar, também é uma forma enclítica. A gente vai ver durante os textos que esse eimi, a acentuação dele vai aparecer de várias maneiras diferentes. Pode aparecer na palavra que vem antes, na palavra que vem depois, pode mudar dentro da própria palavra a acentuação. Tá? Então, a acentuação em grego é um negócio meio complicado. E as formas de pronome oblíquo em grego também são enclíticas, né? Algumas delas, como por exemplo o mé, né? Que equivale a um me do português, né? Ele me ama, esse me do português em grego é o mé. E como eu falei, né? Esse me e dé, eles formam uma estrutura e pode dar uma ideia de simultaneidade, às vezes pode dar uma ideia de contraste. Então, por exemplo, se trecho eu tirei de um texto, então, katabainen men un hoc-bernetes, anabaino sider poinauter. Então, portanto, o capitão desce, os marinheiros sobem. Então, nesse caso aqui, eu tenho esse men e esse der, que eu posso usar uma ideia de contraste. Então, portanto, o capitão desce, mas os marinheiros sobem. Cabe perfeitamente. A outra saída é a saída mais usual de traduzir esse men e esse der é com a palavra enquanto. Portanto, enquanto o capitão desce, os marinheiros sobem. É uma saída que é quase universal. Então essa foi a aula de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo. Se você puder e quiser me ajudar a contribuir para o meu trabalho, na descrição tem as formas que você pode fazer isso. Então até a próxima aula. Um abraço.